Conectar. Ao vivo a emoção, o papo rola sem parar. CutoCast na sua tela, é só clicar e aproveitar. Convidados especiais, sempre temos pra você. A cada semana é show, vamos juntos crescer. CutoCast. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos cutucados e cutucadas. Estamos iniciando mais um CutoCast nesse canal lindo, maravilhoso, inenarravelmente bom. E estamos aqui, sempre trazendo o melhor conteúdo para vocês. Quer fazer o seu podcast, o seu conteúdo, vídeos para redes sociais em alta qualidade? Seu programa de entrevistas ou não, quer falar do seu tema? Quer falar sozinho? Tem gente que pode falar sozinho, sim. Pode, você pode. A gente dá o suporte e te ensina, mesmo que você não conheça nada de YouTube, tá bom? @Estúdio do Futuro Oficial. Para mais informações, você pode ter o seu conteúdo profissional na internet com a ajuda do Estúdio do Futuro, nosso patrocinador aqui. @CutoCast em todas as redes sociais. Segue no Quai, segue no Instagram, no TikTok, em todas as redes e, claro, nesse canal também. Muito importante que você se inscreva agora. Clica no like e no compartilhar, você já pode compartilhar no Telegram e no WhatsApp. Às vezes tem gente que ainda não sabe disso, né? Mas compartilha lá no grupo da família, no grupo dos amigos, do trabalho, do futebol, da cerveja, enfim. Conteúdo bom sempre agrega, né? E aqui estamos sempre trazendo convidados aí diferenciados, legais, temas bacanas, para entreter e informar vocês também, certo? E hoje não tive tempo de conversar muito com ela, foi mó correria, não, vamos fazer, mas é assim que é bom, se ensaiar muito não vai. Então, o meu oi pra ela, nossa psicóloga do dia, Cláudia Muniz. Tudo bem, Cláudia? Obrigado por ter vindo. Obrigada. Chega bem pertinho, fala bem pertinho do microfone aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, é o primeiro podcast dela, gente. Eu acho que eu vou nomear ela como psicóloga oficial do CutoCast. Quando tiver algum tema da área, eu vou te chamar, Cláudia. Ok. Né? Isso. Ficamos Obrigada, assim, tá nomeada. Obrigada. Ai, Cláudia, tudo bem? Trabalhando bastante, Sim. né? É bom, né? Trabalhar é bom. Online também? Online. Muito bem. Você ainda faz atendimentos presenciais ou somente online hoje? Não, só online hoje, Uhum. com orientação parental. Faço também família e casais. Muito bem. Já para quem Individual. quiser te seguir, é @psicocer, Psicocer Oficial. Muito Cláudia bom. Muniz. Muito bom. No Instagram, No né? Instagram. Tá Aí bom. nós temos o site também, Cláudia Muniz Psicóloga, e também estamos lá no YouTube. Cláudia Fala mais Muniz, pertinho aqui. Cláudia Muniz Psicóloga. Chega mais pertinho com a cadeira que é É. melhor para você. Cláudia, hoje eu sei que esse tema aí já foi falado mais ou menos um mês atrás, né? Mas não tivemos a oportunidade aí de dissertá-lo aqui no Sim. CutoCast. E aí eu falei, nossa, que bacana. Vamos falar sobre isso um pouco, né? Uma pincelada, pelo menos, que eu sei que a sua área vai agregar bastante pra gente aqui. A gente tem hoje uma internet que aparentemente é meio que sem lei, sem dono, né? E as crianças, muitas das vezes sem os cuidados dos pais, acabam ganhando os dispositivos muito cedo e tendo acesso a coisas que não deveriam, talvez pela idade, né? Tá sendo um grande desafio para os pais hoje? Muito, muito mesmo, e principalmente eles vêm para os atendimentos na orientação parental. O que eu faço? O que eu faço? Porque eles têm medo até de intervir por conta das telas. Olha só, que É um coisa, medo né? que os pais estão tendo. Então, assim, não tenham medo. Nós temos que, na primeira infância,
ter o limite conosco, a autorregulação, para a gente poder também passar essa regulação para os nossos filhos. Uhum. E, diante disso, que eles venham a ter limites. Após 12 anos, o que acontece? Nós vamos conversar com esse adolescente, né, esse pré-adolescente, para que ele reflita sobre o mundo e sobre as outras questões do dia a dia também. Tá gravando direitinho aí, tá, né? Muito bom, Cláudio, muito bom. Você sente que a educação que os nossos pais aplicaram na gente hoje não tem nada a ver. Os pais precisaram se reaprender nesse sentido aí. Isso, com certeza você sabe. Era uma educação rígida, lógico que ainda existe hoje em dia, mas os pais eles estão querendo melhorar. Eu vejo isso no consultório. Eu vejo que muitos estão assim, muito assíduo também quando a gente pede para fazer alguma lição de casa, algum exercício, aplicar algum exercício no ambiente familiar, em colocar regras, em ter uma rotina e principalmente também a rotina do sono, né? Porque hoje em dia horários, porque nós sabemos que tanto não só os adolescentes, mas as crianças, se deixar, elas passam a noite inteira. Até nós, se a gente não tiver horário, a gente não trabalha direito, não faz nada do outro dia, os né? adultos também. E assim, os adultos, nós não temos ainda uma pesquisa formalizada dizendo assim, vai acontecer isso no cérebro do adulto. Olha só. Né? Mas nós sabemos que também impacta na nossa saúde mental, no nosso sono, no nosso dia a dia, na nossa concentração. Então, para as crianças é fundamental que de manhã, logo cedo no café da manhã, interage com ela lá na mesa do café, ou pelo menos façam uma refeição, né, no dia a dia de vocês. Café, almoço, jantar, mas sem telas, sem celular, né, os smartphones, sem televisão. Então, nesse ambiente, para ter um ambiente harmonioso, familiar, porque assim, as telas também estão trazendo muitos conflitos familiares também. E no casamento. Todos os nichos, né? Todos Isso. os setores, não tá fácil, não. Sim. E tem uma pesquisa feita pela Universidade Mackenzie que o Brasil é o 3º país na lista sobre telas, sobre smartphones, né? E por dia o brasileiro ele gasta de 13 horas a 9 minutos no celular. Não tá fácil, viu? Muitas vezes eu chego no final do dia assim com uma estafa visual imensa. Para quem tem miopia, então, pior ainda. E eu também reduzi o meu tempo de serviço. Você achou que você estava muito tempo nas telas num determinado período da sua vida? Muito mal mesmo. Então agora eu só trabalho no período da manhã e à tarde eu coloquei uma rotina para mim. Eu vou fazer aquilo que me dá prazer também, que eu gosto. Sabe o que eu acho que acontece muito nas telas? Com excesso de tela, Cláudio? Minha opinião. Não sou psicólogo nem nada, mas eu acho que a gente começa a confundir o item inspiração com a comparação. Porque né, o caminho de vida é totalmente diferente. Sim. Até dos gêmeos. Quiçá de você com a pessoa que mora no Japão, sei lá. Então, e eu sinto que essa comparação, até eu falo, nossa, mas por que eu não tô fazendo isso aí ainda? Eu devia estar fazendo. Gera aquela ansiedade exacerbada, palpitação, sem necessidade. Você concorda também que há uma confusão? Porque assim, você pode se inspirar em alguém. Que legal, né? Que a gente até pode falar de inveja, não é o tema. Não precisa invejar, não tem inveja, mas a inspiração é super bacana. Nossa, que legal. Como é que ele chegou em tal nível, a pessoa que eu gosto, o profissional da minha área, né? Mas essa comparação, ela causa uma ansiedade imensa na adolescentes e adultos também, né? Sim, em adultos também, em adolescentes. Então, por isso que a gente fala, né? A adultização,
refere-se à quebra dos ciclos naturais do desenvolvimento infantil e adolescente. Então, o que acontece? Essa criança, esse adolescente, quando ele não é monitorado pelo pai, pela mãe, então ele está lá, vendo aquele influencer bacana, com aquele carro bacana, a outra influencer, aquele corpo escultural. E o que eles vão fazer? Vão se espelhar. E muitas vezes os pais, eles não têm consciência, e nós temos que ser o exemplo, né? Os pais têm que ser o exemplo. E acabam, da mesma forma que o filho está do lado, o pai está aqui no celular. E não dá a atenção também necessária para essa criança, para esse adolescente. Porque lá no futuro, isso vai fazer assim, uma diferença muito grande na vida desse cara. Com certeza. Com certeza. Porque enquanto é criança, nós podemos moldar, nós mesmos, como pais, o cérebro dessa criança para as questões socioemocionais, né? Para que ela aprenda o que é a raiva, o que é o medo, o que é a tristeza. Porque quando ela crescer, essa criança, ela não vai sentir a questão das telas. Até fiz esses dias também lá no meu Instagram falando sobre as telas, que isso é só um detalhe. A criança, ela vai sentir a falta da convivência, da conexão com esse pai, com essa mãe. São esses momentos simples mesmo de família, sabe? Só você estar do lado do seu filho, mas não com o celular na mão e o filho aqui do lado. Como que você não quer também que ele use, se o pai e a mãe tem que ser o exemplo? E aí dá o celular pro pai trabalhar, dá o celular pro pai descansar, dá o celular pro pai e a mãe conversar. Isso, dá o tablet, né? Ou então toda hora lá no YouTube, enfim. Porque também no YouTube nós temos que tomar cuidado. Eu falo assim, nem tudo são rosas. Nem tudo são rosas, mas a gente tem que tomar cuidado com cores, com desenhos, sabe? Então, tudo são fases mesmo do desenvolvimento infantil e da adolescência. Eu lembro que às vezes eu pegava, que antigamente os jogos assim, os games, né, tinha manual de instruções. Isso. E eu lembro que em todos os manuais tinha a mesma frase. Este jogo pode causar epilepsia devido ao excesso de cores. Hoje já nem avisam mais. Não. Hoje pode causar depressão e ansiedade. Ou coisas. Tristeza, né? Também. Então, nós temos também... Bom, 14% das crianças, né? Das nossas crianças, também foi feita uma pesquisa que elas têm alguma neurodivergência. Um TDAH, um TOD, um TEA. Então, imagine o tempo de tela para essa criança. Eu não estou falando aqui de um sofrimento psíquico. Eu estou falando de algo que já piora essas coisas que você falou? Comprovado. Piora? Sim, piora. Piora. Então, dá na mão de uma criança neurodivergente. Sem contar que o ser humano ele tem muita diferença. Porque tem pessoas que têm extrema facilidade de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Isso. E tem gente que gosta de fazer uma coisa ao mesmo tempo. Eu mesmo não gosto, me sinto mal fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Rodrigo, acho que é coisa de homem, né? O que a mulher faz é homem, né? Mas nós temos que fazer uma coisa de cada vez. É melhor. Até para o nosso cérebro, porque nós não nos concentramos. Exato. Agora, a adultização, né? Nossa, quanta coisa que aconteceu. Teve a denúncia do Fel, que foi pra TV e tudo mais. Talvez... você sabe que eu mexendo com a internet, não acompanhava esses influenciadores. E eu percebi que aquela coisa da adultização estava ficando... Eles estavam tentando transformar aquilo em comum. Acho que essa era a ideia deles, né? Isso. E assim, não tem nem o que falar, né? Péssimas experiências, brincadeiras com menores, brincadeiras de cunho sexual, isso. E daí pra pior, né? Isso. E aí, os pais, né? Nossa, eu fico perguntando, será que os pais não acharam nada de errado? O adolescente, ele não tem o discernimento pra ver, né?
Não, Os pais têm que ajudar. tem que ajudar. Então, como eu falei, né? Os pais têm que colocar limites. Até 12 anos, era primordial que essa criança ou adolescente não estivesse nas telas. Se for menores ainda de 6 anos, muito mais, porque essa é uma parte do desenvolvimento. Então a criança tem que brincar, ela tem que pular, tem que praticar esportes, tem que Botar o cantar, pé na terra, dançar. sair, tomar Isso, chuva, sei lá, tudo, isso, né? tudo. E também, né, muitos falam um pouco sobre a obesidade também, que entra aí na Um adultização amigo meu falou, e nossa, nas meu filho tá telas. muito gordo. Eu falei, mas como é que é? Ah, ele joga videogame o dia inteiro. Então, porque fica sentado, e o nosso corpo se modifica, e é como o nosso cérebro também. E ele falou que queria levar o menino pra Orlando, pra Disney, pra viajar, e não podia por causa disso. A maioria das pessoas não pode porque não tem dinheiro. É. Não, ele não podia porque... Pra sentar numa É cadeira, uma né? doideira, cara. Cada um com seus problemas, né? É, Com o seu é. nível de problemas. É muito louco, Isso. né? E lembrando que para 25 anos para baixo, o cérebro ainda está em formação. Olha só. Após 25 anos que Hum. vai estar formado, moldado. Então, por isso que, mais uma vez, eu falo, o social, o emocional, nós temos que trabalhar muito Uhum. com os nossos filhos. E para isso que os pais vão lá também buscar ajuda. Eu tinha uma frase de uma parente minha que falava assim: criança tem que ser tratada como criança. Acho que é um resumo bom, né? Isso, e é assim mesmo que tem que ser. Não como um bobo, como criança. Criança, não podemos pular etapas. Sim, tem etapas. Né? Então, de 0 a Uhum. 2 anos tem uma etapa, de 5 a 6 anos outra, de 12 a 15, 16 anos também outra, de 18 anos a 25. Então, são etapas que nós passamos, todos nós passamos por essa etapa. Deixa eu perguntar uma questão até que na minha cabeça é polêmica, que é sobre o bullying no geral nas escolas, né? Assim, sempre vão existir brincadeiras, Sim, né? Eu acho que nunca o pai consegue blindar o filho 100% porque não tá com o filho grudado 100% do tempo, né? Você acha que às vezes o zelo com o bullying é muito exagerado? Porque a vida é dura, né? E vão acontecer coisas que o seu filho vai se machucar, vai quebrar o braço, vai se rasgar, vai doer, vai ter a primeira decepção amorosa e tal. Você acha que a gente talvez entrou numa fase que o zelo é até meio exagerado com os filhos? Ou você acha que é bom essa preocupação? olha, pela minha experiência de consultório, eu vou O dizer que você sente? que o bullying está cada vez pior. Tá. Então, assim, eu trago até 2 experiências que eu tive que orientar os pais e fazer como se fosse uma consultoria junto à escola por conta do bullying. E também teve uma questão do cyberbullying nas telas. Junto a galera e... Junta uma galera e faz a violência no digital também. Então, assim, está muito sério. Então, eu não acredito que é essa questão do zelo. Está sério mesmo. E tem muitos pais, né, que estão sim tomando providências. E pedindo para a gestão escolar também tomar providências. Mas às vezes quando os pais também, não sei se você já presenciou essa situação também, tentam blindar demais, aí que a criançada vai mais para atacar mais ainda também. É uma engrenagem, né? Uma bola Isso. de neve, né? Isso. É muito delicado isso, né? É delicado e é uma mão dupla também, né? Porque a gente fica naquela, será que eu tô ultrapassando essa linha do limite com o meu filho, Ah, entendi. né? Mas é como eu falo, a proteção nas redes, pai e mãe tem
tem que zelar. Presente ali, Tem né? que estar presente, tem que zelar pelo seu filho. Uhum. Porque, lógico, foi sancionado agora em agosto, 17 de setembro, né? A lei, até eu falei que eu ia trazer aqui o número da lei, né? Que acho que é 26. Deixa eu só consultar aqui para vocês. Pode ver. Posso ver, né? Lógico. PL 2628/2022, tá? Então, ela foi a lei mesmo, número 15.211/2025, em 17 de setembro de 2025, regulamentando as leis aí nas redes sociais e Uhum. também o controle parental, porque nós sabemos que tem os aplicativos também, que os O pais Instagram lançou fazem um Instagram isso. especial para adolescentes. para aí. adolescentes. Então, os pais têm esse controle. Até alguns pacientezinhos meus falam: Uhum. olha, Cláudia, meu pai colocou lá o controle, mas não é todo dia que eu estou entrando. Enfim, tem a hora certa para Mas uma mexer e coisa brincar. curiosa que essa questão de bullying, que sempre a molecada vai achar um pelo em ovo de alguém. Isso. Se é muito gordo, é muito magro, se é muito branco, muito magro, muito amarelo, muito... Sem... Ah, é muito rico, é patricinha. É. Você não... É difícil, E na nossa época né? também existia, Na né? minhas salas ninguém escapava. Nem eu e nem ninguém. Eu conto Até essa- professor às vezes entrava. Então, eu conto essa história para todo mundo. Eu usei 3 vezes aparelho ortodôntico. E há pouco tempo eu tirei. Mas, por conta de insegurança. Porque lá atrás mesmo, lá no meu 3º ano, 4º ano, eu também sofria bullying. Porque chamava dentuça. Eles arrumam um apelido, Né? sempre. Eles têm que arranjar algum apelido. Mas aí, quando eu cresci, né? Mais um pouquinho, adolescente lá, e depois eu fui para a faculdade, a Patricinha. Né? Então já mudou. Mas sim. Acho que é muito importante os pais terem conversas bem diretas e abertas com os filhos, né? Isso é importante. E tentar, claras, objetivas. né, colocar na cabeça deles que não é o que a pessoa fala, é o que você é, né? Isso. Ah, você 4 olhos, é feio, é não sei o quê. Não. Como eu falei, Você não tem né? que, né, a criança entender que aquela opinião ela não pode te atingir, né? É muito importante isso, né? Como eu falei desses 14% de crianças que têm os transtornos. Então, dentro desses transtornos de depressão e ansiedade, o que que acontece? As crianças se automutilam, né? Uhum. Elas têm ideação suicida também. Então, eu tenho um caso, até que eu fiz um relatório para o Conselho Tutelar, e nas primeiras sessões foi até a mãe que entrou para a gente, né, conversar, enfim, tudo. E ela fez uma internação, essa adolescente, porque, assim, mexeu muito com a autoestima dela, e ela pegou um vidro lá de remédio e, sinceramente, ela tentou o suicídio. Caramba. Não sei se pode falar aqui, mas a palavra... Atentou-se à própria vida. A própria vida. Não é fácil não, viu? E eu fui até a internação, né? E é difícil, eu até entendo os lados dos pais. Os pais têm que trabalhar, não tá em casa 100% Sim. do tempo, é uma loucura, Ou estão né? home office também. E aí não trabalha porque tá preocupado com o filho, fica em cima do Isso, filho. Isso, ou então que nem, né? Larga o celular, a tela, filha, a mãe precisa trabalhar, né? Pai, preciso trabalhar, enfim, deixa lá a criança e vai, né? Volta a trabalhar. Deixar vendo galinha pintadinha, né? Aqueles clipes. Gente do céu, e é muita opção, né? O material infantil ele é muito grande, né? Então. Ou danças também. Dancinhas, né? Com questões sexualizadas, enfim. Pornografia também. E por trás disso tem as redes, né? Que a gente sabe dos pedófilos, como foi trazido. Assédio a menores, Isso. Né? Mas aí já é uma questão mais jurídica. De base jurídica, que não é... que foge um pouco aqui. Também é um pouco da sua área. Sim. Que é a questão do zelo dos pais em quem você está conversando. É isso, os pais têm que, né, deixar bem claro para os filhos com quem que eles estão conversando, ir junto lá na tela, ver que joguinho que é, porque agora a moda é o Roblox, que eles falam, né? Eu sei porque, assim, a minha filha joga, minha filha mais nova. E gasta um dinheiro com isso aí, viu? Quantos anos ela tem?
Ela tá com 25 e joga. E joga. Né? Mas também não é o tempo todo. Eu nem Ela sei do tem que uma se rotina. trata esse Roblox Eu aí. também não sei. Mas eu sei que é famoso e o pessoal... Eu vi que o menino gastou acho que 15 mil do cartão da mãe desse negócio aí, cara. Mas ela tem uma rotina, né? Ela tem uma rotina, ela vai pra ginástica, ela trabalha, ela Reserva uma estuda. horinha do dia pra brincar. Tem uma horinha do dia pra brincar. Você sabe, doutora, que eu amo videogame, sempre gostei. Mas eu tive que assumir que aquilo estava consumindo do meu dia a ponto de eu deixar alguns trabalhos de lado. Isso. Então eu parei um pouquinho. Mas é difícil às vezes. A vida é difícil, né? Sim, lógico. Que a gente tem que deixar alguns hobbies de lado porque existem compromissos, né? De adultos, de trabalho. E o dia só tem 24 horas, né? Então tem que pesar uma hora, né? Sim. Às vezes a gente precisa sair um pouquinho para depois voltar. Pode ser que volte. Mas tem que dosar ali o seu dia, organizar Sim. tudo isso. É Né? ter o equilíbrio, tanto no online quanto no offline. As telas, né? E a questão digital. Eu não tenho também, jogo nenhum no celular, tirei tudo. Não, eu nunca tive, não tenho, e não tem esse Eu tenho problema de jogar. eu tenho um aqui, mas eu não. Nossa, eu nem lembro a última vez que eu joguei. Nem tá aí só. Na verdade, o que eu joguei foi Atari. Ai, ai. Mas assim, voltando, né, e falando aí sobre essa... Opa! Ah, tem uma questão também que eu queria lembrar, que eu queria te fazer, que é aquela fase do adolescente para adulto, né? Eu via que a mulher, vamos dizer, ela, sei lá, sentia isso com 15, 16 anos. Hoje é com 11, 12, sei lá. Sim. Aí ela chega pra mãe e fala: mãe, eu quero usar maquiagem, porque eu vejo aí as influencers, as Virgínia da vida usando. Quero comprar e também quero namorar, porque a minha amiga namora, ela estuda comigo. A mãe dela deixa. Como resolver esses conflitos? Chega muitos conflitos no seu consultório? Também. Difícil, Também. né? Difícil. Difícil para os pais. Né? Mas é aquela questão, é conversar, levar esse adolescente a refletir. Cada pai teve uma criação, né? Então, qual é o benefício? E qual o não benefício de ter uma maquiagem ou de ter um namorado tão cedo? Porque se estamos falando de crianças e adolescentes, criança não namora. É verdade. E até 12 anos eu brincava de boneca. É verdade. E as minhas filhas também. Hoje em dia não, eles brincam nas telas. Telas. E o negócio é esse, né? Abrir um navegador, você acessa o que você quiser. Olha, se eu não tenho filho, se eu tivesse hoje, realmente ia ter muitos conflitos mentais. Porque até uma certa idade, talvez o filho não entre em embate, né, de discussões. Mas põe aí uma idade aqui já, sei lá, Discussão. 10, 11 anos. Sim. E aí o pai fica contra a parede, fica aquele climão. Sim. Hoje mesmo eu atendi uma família. Tem hora que o pai precisa falar quem manda. Isso. Né? E de acordo com a orientação parental, mesmo nos meus atendimentos, e como eu coloquei hoje sobre um atendimento que eu fiz, e foi um atendimento familiar. Foi a mãe, o pai e a criança, mas a criança 5 anos. Bom, então vamos lá ver o que melhorou. E aí o pai falando tudo que tinha melhorado, a enurese, né? Porque a criança estava fazendo xixi na calça, enfim, na escola. Mas por quê? Porque estava brincando ou estava na tela e não queria deixar da tela e fazia o xixi. Então ele começou a tirar essa tela. E ele falou, para mim no começo foi chato, sabe? Foi temido. Me partiu mesmo o coração. Mas ele disse que depois a criança foi se acalmando. Mas é por isso. Tem que insistir um pouquinho. Tem que insistir, porque acaba a criança e o adolescente, ele acaba perdendo a concentração. E quando perde a concentração, é como nós também. Se você não tem uma noite legal, dormida, uma higiene do sono, o que acontece? No outro dia você está destruído. Não tem concentração, você está irritado. E foi a mesma coisa. Então, assim, ele falou, ele melhorou, mas ele tem mais para melhorar. Mas ajudou. Mas aí depende também do ambiente familiar, depende da dinâmica familiar.
Mas é necessário sim que os pais coloquem limite. Doutora, num geral, o que que você sente? Que esses conflitos e esses problemas, eles provêm mais da personalidade da criança ou do jeito com que os pais conduzem a educação? Porque assim, tem pai que... Minha mãe é professora, Uhum. e ela já aposentou. Mas ela falava que tinha pais que tinham trabalho zero com, né? Você deve ter visto, né? Sim. Com a menina X, com o menino Y, tal. O que que você sente? É os pais ou já é a índole do caráter do DNA da criança? Olha, Um pouco dos dois. um pouco dos dois. Mas eu digo, pai e mãe querem ser pais, então vamos exercer a nossa função de pai e mãe. Então você tem um Ao ser pé da letra, né? É, você colocou o ser no No mundo. mundo. Então vamos cuidar desse ser, para que ele possa no futuro ser uma pessoa de sucesso com autonomia, uma pessoa que tem empatia pelo outro também, Uhum. né? Que sabe se colocar no lugar do outro, que seja resiliente. É. Eu acho que nessa questão, voltando só à questão da adultização, o que que me parece que aconteceu era a sedução financeira, né? Isso. Das redes que estão por trás. Vamos lá participar. Isso. O pai vai junto, Passa né? por Dá impressão, né? adolescentes, passam Tem um por cachê, crianças. né? Isso. Nossa, cara, que doideira, Vou né? te dar um prêmio. Você imaginava que chegaríamos nesse ponto, doutora? Não. Não, eu também Não, não. porque antigamente o pai e a mãe falavam assim: olha, você tá voltando da escola ou tá indo pra escola, se alguém te parar no caminho, É. te oferecer uma bala, não, sai Eu correndo, sempre tive medo dessas coisas. chama alguém pelo caminho, né? Então na nossa época era assim, agora não. Eu tinha um pouco. Eu insisti, acho que uns 12 para 13, 12 anos, assim, para 13 mais ou menos. Eu não aguentava mais voltar de peru escolar. Puta, mas é que tava muito ruim mesmo. Uhum. Nossa, era um calor, ela apertava todo mundo lá e era um inferno, não aguentava mais. Aí eu tinha uns amigos meus que eu falei, olha, eu até vou de manhã, porque de manhã era mais tranquilo. Agora pra voltar, mas assim, acho que o diálogo, né? Sim, o diálogo. Então, acho que por que minha mãe autorizou? Que ela, pô, já tá grande, e você vai vir com uns amigos, então tudo isso amenizou. E foi. Porque você né? foi orientado. O caminho era curto, vamos dizer, Uhum. 15 a 20 minutos e tal. Mas em ônibus eu sempre ficava esperto, porque sempre tem muito assalto em ônibus, né, em São Paulo. Sim. Então acho que esse conselho ainda vale, né, para as crianças, né? Não, Vale. não dá bola para estranhos. Vale. É como eu falei, a tela, o brinquedo, ou mesmo o tablet, é só um detalhe. Não adianta gritar. Conversando, comunicação, diálogo com essa criança, com esse adolescente, tá? Para as famílias no geral que eu falo. É isso. Já chegou e algum paciente falar, minha filha engravidou. Já chegou? Já Sim. pegou assuntos assim? Sim, Difícil também, né? sim, 17 anos. Eita. Você acha que às vezes os pais, eles pecam por ele querer... Porque assim, já ouvi frase de pais assim, eu só tenho um, se eu não mimar esse pelo menos um, sirvo pra nada. Ele é mais amigo do que pai. É ruim? Olha, não é questão de ser amigo, mas nós temos sim que ser esse amigo e validar os sentimentos dos nossos filhos. Mas eu vejo que é só amigo, assim, não tem... Não quer brigar pra não entrar em embate. Isso, mas não é brigar, é você ouvir o seu filho, mesmo que ele fale bobagem, sabe? Você tá com a cabeça cheia lá do dia, mas ouça, esteja presente, olho no olho, um abraço, isso faz toda a diferença. Então, pai e mãe, como eu falei, tem que ser pai e mãe. Isso faz parte do nosso desenvolvimento, Sim. né? Então, não é, porque é amiga da filha, é amiga do filho. Sim, nós podemos ser. E podemos mudar a nossa fala, sabe, a nossa questão, a nossa comunicação verbal com esse nosso filho, com essa nossa filha. Até utilizando, né, a psicologia positiva. Uhum.
E, lógico, isso foi um caso, assim, que eu digo até isolado. Foi um único caso que eu tive de gravidez. Mas porque não tinha o diálogo com o pai e com a mãe. Hoje, qual que é a maior dor dos pais, a mais comum, que sempre chega no consultório? É o medo de chamar a atenção do filho. O que que eu vou fazer? Ele não vai me amar mais. Isso, ele não vai mais me amar, ele vai ter raiva. Muito louco, né, cara? Sim, Dúvidas, Sim. dúvida. Pai tem dúvidas também, né? sim. São crianças Sim. como você. O que você vai ser quando você crescer. crescer. Né? Né? Isso. Mas é um medo mesmo. Mas é Não como pode, né? Ter esse medo. Porque pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe. isso. Não gritando e não batendo, faça seu papel. Faça o melhor que você puder. Às E vezes, se quiser, busque uma orientação. e esse negócio do ser enérgico ou não vai depender muito da personalidade dos pais também, né? Não pode ser rígido e também não pode ser permissivo. Permitir tudo, Uhum. né? Aí vem essa questão do amigo, né? Do pai e da mãe ser amigo e a questão também do pai fazer a negociação. Olha, se você fizer a atividade de casa, eu vou te dar o celular. Não, a gente não pode, entende? Entrar nesse Barganha. embate, né? Nessa barganha. Você vai fazer a lição, porque é necessário para o seu crescimento. Lembrar para essa criança que o estudo é o trabalho dele, agora. É. Porque lá no futuro, o trabalho dele vai ser mesmo acordar cedo e pegar trem, pegar ônibus, pegar metrô ou trânsito, não é? Ter Sim. as responsabilidades dele como adulto. Então, nós também temos que passar essa responsabilidade para os nossos filhos e dar autonomia para eles. Sabe uma preocupação que eu tenho, às vezes, que eu comentei sobre essa questão do excesso de zelo? Porque se o pai blindar demais também, ele talvez esqueça de dizer que a vida pode ser dura, né? E aí você cria um adolescente só com coisas boas. Então aí o adolescente vai achar que a vida só tem coisas boas, Coisas né? boas. E as decepções acontecem. Sim, a criança tem que se frustrar, eu acredito nisso. Quantas vezes eu estava lá com meu coração doído e eu falei para minha filha não. E quantas vezes ela falou, tá bom, mamãe, eu não vou sair do quarto. Ela falou para mim, eu não vou comer. E ela não comeu. Mas eu com o coração doído, eu tive que tomar essa providência. Naquele momento. Isso. Tinha uma filha de uma amiga nossa, que ela tava numa fase que ela só comia batata frita. Batata frita de fogão mesmo, assim, do óleo e tal. E a mãe, de boa. Complicada essa situação, né? Assim, não, Sim. se é isso que você quer, beleza. É o mais fácil também, né? É o mais Mas é prático. complicadíssimo a mãe ir pra esse caminho, né? Porque não tinha o pai já tinha falecido. Aí tem outras questões também, nananana, etc, pra caramba aí. E aí ela é permissiva total. Não pode, né? Não, não. É como eu falei aí no começo, a criança, o adolescente precisa ter uma rotina. Independente se você trabalha ou não, ou se você tem uma rede de apoio, se você tem uma avó, uma tia, uma madrinha, ou o vizinho, né, a vizinha para ajudar. Mas tem que ter, sim, os horários. Se eu tivesse um filho ou uma filha pequena, uma coisa que eu também gostaria que ele fizesse é cumprimentasse todo mundo. Porque eu vi uma situação assim, ó, se liga. Tava lá, essa mesma filha, inclusive. Aí ela... Aí chegou até eu e minha mãe. Ah, não, ela não... Ela tá com dor de cabeça e não sei o quê, né? Dá uma impressão de má educação. Sim. Mas nada inibe. Oi, tudo bem? Oi, bom dia. Oi. Só um Isso, oi que seja. Não precisa ter o contato físico. Não precisa. Mas, né,
essa boa educação que também vai fazer parte da vida desse adulto lá no A mãe local de normalizou. trabalho. Não, mas se ela não quer, ela não quer. Um bom dia, Ela manda na casa. um boa tarde, um boa noite. É importante, É né? importante, tem que ensinar para a criança. E isso também faz parte da socialização, da interação. Sabe uma outra coisa que eu estava conversando com duas educadoras? Hoje em dia, com tantas formas de monetização na internet, as meninas parecem ter mais, né, facilidade de seguidores, né? Parece. Muito mais, né? Parece. Se for bonita. E novinha, a tendência é ser bonita. Né? Vamos dizer, de 12 a 19 anos. Né? Tá no auge ali da beleza, 21 anos e tal. E elas estavam falando assim para a professora, você tá me dando muito dever. Tá me atrapalhando porque eu não tenho mais tempo para criar tanto conteúdo. O que fazer, doutora? Então, mas aí que eu falo. Cadê Ela o pai e a mãe? Não, você tá me dando muito dever. Tá Então. atrapalhando. Como é que eu vou criar o vídeo editado? Trabalho. Mas é dever dos Loucura, pais. né? Dos pais. Pai e mãe zelar pela criança, pelo adolescente. É por isso que veio essa regulamentação. Porque nas redes sociais, até para você tirar uma foto com seu filho, hoje em dia está crítico, né? Preocupante. Não tá fácil. Não está fácil. Eu sei que lá no meu Instagram eu tenho algumas fotos, até da minha sobrinha também. Mas... Que é uma forma de você falar, minha família. Minha família. Mas assim, estou eu, estou ela, estou meu marido, está minhas filhas, tem outras pessoas. Mas não que essa foto fique solta, só do adolescente, só da criança. É isso também que deve se preocupar, deve né? se preocupar. Quando é só o pai ou só a mãe, o que muda, doutora? Na educação, assim, tem alguma dificuldade a mais? Olha, eu vou dizer assim que o pai é primordial na educação, tanto de meninas quanto de meninos. E tem que ter um consenso aí. Eu digo família, mas do pai e da mãe. Né? Então, quando a mãe tem aquele lado mais doce, mais meigo, quer queira ou não. E o pai tem aquela, né, a questão mais autoridade. Mais bruto, mais né, rígido. Mais rígido. E isso se complementa na educação. Dizem que os meninos têm mais afinidade com a mãe e as meninas mais com o pai, né? Isso. Mas também eu trabalho com vários tipos e formatos de família. E tem 2 pais, 2 mães, né? E isso os também que faleceram, não é, os que são separados. Isso também. Isso não é problema. Quando é colocado, né, no diálogo para a criança. A criança já começa a pedir 2 presentes de Natal, e assim vai. Também começa a extorquir também, né? Você acha que uma criança de 10 anos, de 7 anos, é diferente de uma criança de 7 anos há 10 anos atrás? Sim, muito. Muito mais esperta. Muito, porque elas já nasceram com as telas praticamente na mão. Outro dia eu vi um vídeo de um... Eu já era adulto, o rapaz, ele falou, cara, não aguento. Eu abro o TikTok, Instagram, vejo um moleque de 15 anos dizendo que fez 1 milhão vendendo e-book aqui. Alguns parece que é verdade, né? Parece, né? Parece. Porque prova, mostra print, não sei o quê, sei lá se é também. Mas aí a gente canaliza de novo na questão do cuidado com a comparação, né? Não acredite em tudo que você... Acho que essa conversa deve ser muito clara. Sim, principalmente a comparação. Comparação também é a chave para uma baixa autoestima, depressão, ansiedade, tristeza. E isso vem mais até dos adultos. Mas é aquela fase assim de 20, 25 anos. Ah, porque eu quero conquistar meu carro, eu quero ir para a faculdade, eu quero comprar meu primeiro apartamento. Os gostos mudaram, né? Então, assim, fica naquela comparação. Poxa vida, mas o meu colega já saiu da casa dele, já está morando sozinho. Tem muito isso. Mas lógico que com as crianças também existe a comparação. Os pais chegam assim e perguntam assim, doutora, a minha filha de 11 anos quer sair para festas de casas de amigas.
Eu deixo ou não? Difícil responder, né, pro pai, né? Sim, muito difícil. Mas tem essas perguntas? Tem, mas que nem filha Você minha. acha, doutora, que eu devo deixar? Eu vou colocar o meu exemplo. Filha minha não dormia, e até hoje, apesar que elas já estão adultas com 25 anos, mas elas não dormiam na casa das coleguinhas. Tinha lá a festa de aniversário como se fosse aquele salãozinho para as meninas, né? Enfim, pintava a unha, fazia isso aqui, a cabaninha, mas enfim, ia na festa, voltava para casa. Então, o meu Acho que é o conselho melhor caminho, por enquanto. melhor caminho é Isso. saber com quem seu filho está, aonde ele está e com quem ele vai. E com 18 anos, pode tudo? Também não. Não. Tem o pai que fala, hein? Olha, enquanto estiver morando sob o meu teto, quem manda sou eu. Já ouviu essas frases? Mas é comum, né? A gente ouvir dos amigos e tal, Ainda né? hoje, É muito rígida sim. essa frase, né? Sim, sim. É. Lembrando que esse cérebro não está totalmente formado ainda. Sim. Nós podemos dar o quê? Mais autonomia para esse adolescente de 18 anos. Uhum. Mas ter esses cuidados básicos também. É necessário, que- é primordial. Hoje em dia, com a falta de segurança, com a loucura que é morar em grandes capitais, né? A pessoa dizer pra alguém ou pros pais aonde está. Ou então, ó, um aplicativo bom que eu vou falar, pessoal, Life 360, vai falar? É, você põe com teu pai, com tua mãe, seus irmãos, e você, Isso, você vai conhece, né? monitorando. Monitorando, mas não é, hoje não é mais a questão de saber onde tá, é segurança. Segurança. É uma Né? segurança você saber aonde seu filho está e com quem está. Porque num perrengue, você sabe pelo menos onde tá o celular, né? E eu vou dizer, pelos estudos que eu fiz aqui sobre as telas digitais, nós vivemos uma pandemia de depressão e ansiedade depois da pandemia. Mas vivemos também numa sociedade doente. O mundo está doente. Redes sociais me causam um pouco de ansiedade. Você também? Me causa um pouco de ansiedade. Se eu Sim. tiver num dia um pouquinho mais psicologicamente abalado, pior ainda. Pior ainda, doutora. Até me falam, né, quando eu entro em reunião, alguma questão de marketing também, enfim, o pessoal fala assim, não, mas você não quer se espelhar em tal, né, influencer aqui, em tal psicólogo ali. Eu falo, olha, sinceramente, eu não olho. Eu acho que é melhor mesmo. Eu não olho. Até por questão de algoritmo, de números, eu não Uhum. olho. Então, eu prefiro ficar com as minhas pesquisas e os meus livros. Até para não ter essa questão de comparação. Mas é uma convicção minha. Mesmo porque números podem ser manipulados, né? Isso. Então vamos deixar bem claro. Né? Isso. Mas é uma questão minha pessoal. Não que eu não... Lógico, tem muitos psicólogos e muitos educadores, assim, aí, que estão de parabéns. Trazendo sobre vários temas que nós, né, estamos até comentando, telas, enfim, pai, mãe e violência e depressão, ansiedade, neurodivergência, mas eu não sigo. Eu que trabalho na área de eventos, eu falo isso até com dor no coração. Sair em São Paulo tá caro e violento, né? Fala aí, tá, né? Infelizmente, né? Tomara que essa situação mude, Sim. né? Determinados lugares menos, outros mais. Mas não só Mas a aqui, preocupação, capital, mas interior também. Também. E parece que quando o lugar mais vazio, a gente sente mais medo, né? Não é fácil, não. Bom, doutora, muito bom te conhecer. Acho que esse papo pode até... a gente pode até fazer outros podcasts com temas aí parecidos, né? Com mais tempo. Hoje foi um pouquinho corrida devido ao feriado, etc. Também não quero te dispensar muito tarde. Mas eu acho que é isso, né? Você pode até também dar um recado aí. Você indica algum aplicativo para os pais colocarem no celular, alguma coisa? Ou você não deixa os pais livres Não, eu assim? deixo eles livres, eles acabam até falando o nome para mim também dos aplicativos, mas eu não indico.
O que eu indico é sempre lá nos meus stories, lá no Instagram, quando eu converso no dia a dia, livros, filmes, desenhos, falando sobre esse mundo Aí sai um digital. pouquinho da tela, vai pros livros Isso. também, né? Porque esses filmes e esses livros, agora nesse tema de telas digitais, é bom falar que é uma psicoeducação. Hoje eu Os não vejo as crianças mais colorindo, fazendo um livro de Não. colorir, lendo um gibi, lendo Poucas. pouco. Só quem tem aquele dom artístico, Isso. né? Pra desenho, pra criação. Mas tem que ser estimulado isso, né? Tem que ser estimulado desde cedo. E para manter o foco e a concentração dessa criança, leia para o seu filho antes de dormir. Isso é um ritual. Comece mesmo. É como se a gente fala aquela meditação para o adulto. Mas um livro de criança. Mas um livro de criança. Pode ser um gibi, pode ser um dinossauro, algum tema, algum conto. Você As vai histórias ler acho que são 30 importantes minutos, para a imaginação. Isso, para resgatar, né, esse imaginário criatividade, mesmo. A criatividade. Então, leia todos os dias, pelo menos 30 minutos, na cabeceira lá da cama do seu filho. Pode ter certeza que ele vai ter mais repertório, mais vocabulário, mais imaginação, mais criatividade e vai estar até mais focado no dia a dia e mais calmo. Se eu tivesse filhos, eu indicaria conteúdos que possam aprender algo. Porque Educativo. é educativo, porque a pessoa, não importa a idade, que ela é ligada a gostar de aprender, ela é mais inteligente e mais interessante. Isso. E hoje... Uma conversa, um papo. Que nem essa família que eu estava conversando hoje, eu perguntei para o menino de 5 anos, o que você vai ganhar de Natal? Primeiro eu perguntei se ele acredita em Papai Noel. Ele falou que acredita. Aí Já é uma... né? Aí ele falou assim, eu vou querer ganhar uma bola. Nossa, fico muito feliz. Uma bola. Que coisa, hein? Né? Não foi videogame, não foi o último iPhone. Não. É interessante, né? Eu pego até pelo meu exemplo, que eu lembro que quando eu era pequeno, eu comecei a ver muitos programas da cultura, e é uma das poucas coisas que prestava na época, né? É que a cultura também. passou por várias fases, né? Sim. Teve uma fase, assim, maravilhosa de aprendizado, até aquela questão daqueles telecursos, eu falava, cara, que loucura, torneiro mecânico, eletricidade, isso e aquilo. Eu achava legal, mas é uma coisa que também partia de mim. Eu via, que meus amigos não eram todos que tinham essa... Aí um dia lá, o mundo de Bic, eu falei, que é isso? Né? Ensinando a ciência, como que é a eletricidade estática, e vem um rato, e vem uma menina responder uma carta. Isso era muito importante na criação. Eu via, eu aprendi muito assim. Sim. Né? Séries mais leves, né? Falando de romance, amores, mas coisa mais leve, nada sexualizado, né? Não. E olha, eu até indico que os pais resgatem essa questão familiar, sabe? Lá dos bisavós, dos avós, artesanato. Aquela, como fala, costura mesmo, sim, você fazer o bordado na mão. Porque hoje em dia eu digo assim, quer sair da tela? Então vamos incentivar mesmo a pinturas, né? Pinturas mesmo, pinturas desses gibis aí que vem para colorir esses livros, artesanato, o bordado também. Na minha casa tinha muito gibi, eu não tinha muita paciência de ler. É engraçado, né? Eu gostava, mas não tinha muita paciência. Esses conflitos acho que são até normais, né, de criança, né? São, mas é como eu falei, se estimular, colocar né? uma rotina e estimular seu filho desde cedo mesmo, lá, desde bebê, 10 meses, 1 ano, 2 anos, como eu falei, à noite, junto com ele cria essa rotina. E deixar livros mesmo, sabe, espalhados lá na sala, no tapete, deixa à vontade para essa criança. E sempre dentro do neurodesenvolvimento,
né, do esperado mesmo para essa criança. Eu Nunca acho que pular etapas. é interessante, doutora, a criança ter, volto a dizer, essas questões de programas educativos, porque a escola, queira ou não, ela é tradicional ao ensinar, né? Sério, é maçante, tem o horário, a matéria, a aula, etc. Quando você consome, a criança, no caso, consome um conteúdo que ela aprende ciências, aprende matemática, mas de uma forma mais leve, eu acho que grava mais na cabeça. Grava. Mas, como eu falei, tem que ter esse equilíbrio, porque hoje em dia também as telas são importantes para o ensino, para a educação. Mas nós temos que saber usar e não deixar as telas, né, nos guiar, nos Porque se eu ficar manipular. assistindo curiosidades também o dia inteiro, eu vou estar consumido pelo Sim. tablet. Aí você não dorme, você fica ligado mesmo, sabe? 200 e lá em cima. Pra você ter noção, ó, esse celular é o meu principal, eu ponho pra carregar, aí eu pego esse daqui pra ver uns vídeos no YouTube pra sentir sono. Uhum. São dois, é complicado ter dois, né? Você põe um, vai pro outro. Mas assim, eu tento, como é que eu tento dosar pra mim? Acho que até é uma dica pra adultos, né? Veja um conteúdo compatível com o horário que você está. Então, por exemplo, uma musiquinha calma, algum tipo de texto assim que é sobre desenvolvimento pessoal, mas uma narração mais calma, que já vai fazendo mais jeito do sono. Isso. Sabe? O certo mesmo é um livro físico. É o livro físico e 2 horas antes que você vai se recolher aí para dormir, não ter telas. É que sabe por que eu não consigo ler livros? Eu acho maravilhoso essa dica. Pra mim, aquela iluminação que eu tenho que usar pra ler o livro me tira o sono. Sabe? Sei. Porque você precisa de uma iluminação, né? Tem esses Kindles, né? Que são muito legais, né? Ele não cansa o olho, não né? Cansa. É uma opção, né? Eu não tenho, cara. É legal, né? Você tem? É legal? É, né? A bateria dura muito, você baixa o livro. Eu acho maravilhoso o livro físico, né? Mas no dispositivo você tem uma leitura mais fluida, mais contínua, né? Não precisa dobrar a página, aí cai, molhou o livro, não tem essas coisas. Tem gente que gosta, né, dessa sensação. Que o livro, gosto, né? Você tá falando o livro te deixa mais calmo. É que nesses dispositivos não tem outras notificações, né? Às vezes eu já tentei ler no meu celular, não dá. Porque é muita notificação. Né? Você tem que saber ou pôr no modo avião, tem que saber se conhecer, né, doutora? Isso, porque tem um neurotransmissor, a dopamina. Ele está ligado ao nosso prazer. Então, quando você está lá na tela, ele está nessa parte aqui frontal. Então, ele ativa. E ativa também lá no nosso mesencéfalo, que é mais ou menos aqui embaixo, assim. Sim. Então, ele fica ativado. E é onde ativa o nosso prazer. Imagina uma pessoa ligada 10 horas por dia numa tela. É viciante. Não é fácil, não. É viciante. Então, a dopamina também está relacionada com o álcool, com o uso de drogas, né? E com conteúdos que não são adequados, sexualizados. O conselho que eu dou para as pessoas, né, e para os adultos, principalmente todo mundo, né? Veja quem você segue, né? Analise bem se está agregando, faz uma faxina de vez em quando. Se está contribuindo. Você segue uma pessoa que você nem vê em post de dados para você, né? Não agrega em nada. Você não tem apreço nenhum pela pessoa e também não aprende nada com ela. E ter esse equilíbrio no online e no offline. E esse prazer da dopamina, a gente pode pôr numa corrida, num esporte, numa atividade física, numa dança. Muito bom. Bom, doutora, desculpa pelo tempo, né? Nós fizemos um podcast compacto aqui, mas acho que foi muito proveitoso, né? Para quem prestou atenção e não ficou no celular, né? Prestou atenção nesse papo. Se você não prestou atenção, volta esse vídeo no início, né, doutora? Isso. Né? Porque
E aí, numa próxima oportunidade, você deixa o celular de lado e presta atenção da primeira vez. Porque você vê que você tá perdendo tempo, né? Às vezes a gente acha que tá ganhando tempo e se você for fazer uma reflexão profunda, muitas vezes a gente tá perdendo tempo, né? Isso. Bom, quem quiser falar com você, pode falar seus contatos, seus projetos, onde você atende, conte tudo. Tá, então eu sou de Santo André. E até falei, né, aqui pra vocês no começo, que eu comecei a trabalhar aqui no Tatuapé, numa clínica. Quando eu me formei, foi assim, o meu primeiro contato foi aqui. Mas eu estou lá em Santo André, mas é online. Então, a Psicoceira Oficial, @psicoceiraoficial, Tá. né? O site, Cláudia Muniz, psicóloga. Eu não sei se o CutuCast tá seguindo, eu vou ver aqui agora, em tempo real. E ó. o YouTube também, Eu Cláudia vou Muniz. confirmar aqui, @psicocer. Vamos ver aqui. Tô Oficial, vendo aqui. tá aí. Underline oficial. Tô seguindo, sim. Isso. Tô seguindo, sim. Mãe de duas. Mãe de duas meninas. Isso. Muito bom, doutor. Adorei nosso papo, né? Quando tiver mais temas polêmicos aí, você já está nomeada como a nossa psicóloga aqui do podcast, né? Muito Venha obrigada. novamente, a gente faz um programa aí de 2 horas ou mais, que é muita coisa, né? Muita coisa, muita informação, Sim, né? muita informação hoje em dia. A gente vai ter que ter um trabalho o seu trabalho, né? O podcast pode ajudar, de educar os pais a educar. Isso, a educar. Cuidar de quem Reaprender, cuida né? também, né? Reaprender, né? Isso, cuidar de quem Mudou cuida. tanto. Antes era só uma Então- televisão, um radinho. Sempre gostei também de bancas de jornal. Gente, visita uma banca de jornal às vezes, cara. Compra lá uma revista. Pô, não é caro. Compra lá e leia, né? Veja as novidades da sua área. De repente você pode comprar uma revista que vira um souvenir. Que você guarda, você revisita ela depois de um tempo, né? Muito bom. É muito bom, sim. É muito bom. E os livros, né? Que não tem nem o que falar. Não. Os livros físicos também. E Mas a para tecnologia, mas desde que bem usada. Sim, com equilíbrio. E pai e mãe, tenha certeza, vocês não estão sozinhos. Não se desesperem. Não. Para tudo a solução. É isso aí, doutora. Bom, obrigado pela participação. Eu que E até a agradeço. próxima vinda aqui no CutuCast, tá bom? Eu Vou que cobrar. agradeço. Obrigado. Obrigada. Muito bom, galera. Um grande abraço aí a todos. Sigam o CutuCast em todas as redes sociais, tá bom? Semana que vem tem muito mais. A agenda tá no Instagram. Meu Instagram, quase não falo. @Rodrigo Bolonha. Siga lá. Sempre novidades, músicas também da minha parte de DJ, os bastidores do CutuCast. O trabalho que a gente faz aqui no estúdio também, a produção dos podcasts. E muito mais. E tem também o nosso treinamento sobre monetização no YouTube, que você encontra o link e as informações aqui na descrição. Obrigado, operador. Grande abraço, valeu e tchau!